Meus amigos, conforme prometido, eu vou começar agora a série falando sobre perfis comportamentais, né? Até coloquei nas minhas redes sociais algumas introduções sobre alguns dos perfis. E hoje eu vou fazer um breve resumo sobre os 4 perfis que existem na metodologia DISC. E posteriormente eu vou produzir um vídeo dedicado a cada perfil comportamental. Porque se eu gravar um vídeo falando de todos ao mesmo tempo, esse vídeo vai ficar enorme. Tá bom, gente? Então vamos lá. Acredito que todos saibam, né? A metodologia DISC, ela foi criada justamente para fazer um mapeamento dos principais tipos de comportamento humano, tá? Então, há muito tempo atrás, o William Marston, ele fez um estudo onde, após analisar milhares de pessoas, ele concluiu que uma parte extremamente relevante do comportamento humano poderia ser analisado por meio de 4 grandes características essenciais, que é a dominância, que é o fator de exercer o controle sobre algo, predominar, a influência, influenciar uma ação, persuadir, estabilidade, que é manter-se constante e estável, e a conformidade, que é agir de acordo, conforme. E quando nós falamos sobre cada uma dessas características, tá? A gente falar sobre o primeiro item, que é a dominância, a gente pode entender que a dominância é o fator do controle, é o fator da assertividade e indica como você lida com adversidades e desafios. Para pessoas que têm a dominância, né, como um fator preponderante, essas pessoas, elas têm como palavra-chave a intolerância. São pessoas que não têm muita paciência. Tem a raiva, né, ou seja, ainda mais quando as coisas não saem da forma que elas gostariam. Elas possuem como principal motivador o desafio, o poder. Tem a questão da comunicação, que é uma comunicação muito direta, objetiva, e às vezes até essa comunicação acaba passando uma sensação ruim para as demais pessoas. Mas é uma característica das pessoas dominantes. Como valores, as pessoas dominantes, elas têm o comando e a iniciativa, enquanto a sua tomada de decisão ela é racional e rápida. Quando falamos do próximo tipo de pessoas, né? Pessoas não, porque as pessoas elas podem ter mais de uma característica, nós vamos falar de perfil, né? O próximo perfil seria a influência. E quando nós temos pessoas que a influência é preponderante nas suas características, a gente entende que a influência é o fator da comunicação, da sociabilidade, ela indica como você lida com pessoas e as influencia. A palavra-chave da influência é sociável. A sua emoção característica é o otimismo, né? E o principal motivador é o quê? É o reconhecimento social. A comunicação ela é muito informal, ela é pessoal. Dizem, né? Dizem, né? Que o influente é aquela pessoa que nunca perde a oportunidade de ficar com a boca fechada, né? É aquela pessoa que sempre faz aquela piadinha na hora errada. Todo mundo conhece alguém assim, né? E o valor para essa pessoa é a negociação e a criatividade. Enquanto a sua tomada de decisão, a forma com que ela age para tomar uma decisão é muito emocional e rápida. A próxima característica que a gente pode falar é a característica da estabilidade. E a estabilidade é o fator do equilíbrio, da empatia, da lealdade, indica como você lida com as mudanças e estabelece o seu ritmo. Pessoas que possuem uma alta estabilidade, a palavra-chave para elas é a previsibilidade, enquanto a sua emoção é a apatia. Mas a apatia em qual sentido? A apatia em observar. São pessoas muito observadoras. O seu principal motivador é a segurança, né? Ou seja, elas não gostam de muitas mudanças, elas não gostam quando as várias mudanças acontecem ao mesmo tempo. E a sua comunicação, ela é suave, empática. Você consegue perceber quando uma pessoa ela é estável, né? Que ela possui uma estabilidade alta, pelo tom de voz suave, pelo tom de voz um pouquinho mais baixo. Elas falam até lentamente, né? Elas falam até um pouco mais lentamente, né? E aí quando o dominante percebe uma pessoa, o dominante fala, nossa, tá me dando sono. Mas não é. O dominante ele é muito acelerado, né? O dominante fala. Eu sou dominante, então eu tô gravando o vídeo aqui pra vocês, eu tô controlando a minha voz porque eu tenho que falar mais calmo, falar um pouco mais pausado. Mas não, dominante eu já tô falando, eu quero já falar, já tô pensando no que eu vou ter que fazer, não sei o que. Então assim, são perfis diferentes, né? Então, voltando aqui ao estável, né? O valor para a pessoa estável é o planejamento, é a cooperação, e a sua tomada de decisão ela é emocional, ela é demorada. Se a gente fala de um cargo de chefia, um cargo de liderança,
para um estável, né, para uma pessoa estável, ter que de repente fazer um desligamento de alguém, de um colaborador, se tiver que aplicar uma advertência, nossa, aquela pessoa vai pensar 10 mil vezes, 20 mil vezes, porque a tomada de decisão dela é muito voltada na emoção. E ela vai pensar, analisar, reanalisar. Em contrapartida, tem um conforme. Eu sou, além de dominante, eu tenho 2 perfis, né? Eu sou DC, eu sou dominante e conforme. E qual que é o fator para dar conformidade? É a estrutura, é o detalhe, ou seja, e o fato em si. Ou seja, a conformidade é o fator da estrutura, do detalhe e do fato e indica como você lida com as regras e os procedimentos. A palavra-chave para uma pessoa conforme é crítica. Elas são pessoas extremamente críticas, mas críticas no sentido do quê? Por conta do medo de errar. São essas pessoas, o maior medo de uma pessoa com a conformidade alta é errar. O seu principal motivador é o quê? É obter informação. Ele sempre toma a decisão após ele ter todas as informações em mãos, até ter analisado tudo isso, e às vezes isso causa um pouco de lentidão para tomar essa decisão. E também um outro motivador é estar de acordo com as regras e com os altos padrões, ou seja, pelo fato dele ser crítico, então ele eleva a régua dele muito mais lá em cima, entendeu? Então cada vez mais ele quer fazer melhor, ele quer fazer bem feito. E a sua comunicação, ela é muito formal e específica, ele vai direto ao ponto, né? O seu principal valor, né, o principal valor para as pessoas conformes é a qualidade e a atenção aos detalhes. E por conta disso, né, ele tem uma decisão racional, ok? Porque ele vai analisar todas as informações, mas também é demorado. Porque também ele vai analisar, ele tem um medo de tomar a decisão errada, então ele só vai realmente tomar aquela decisão quando ele tiver certeza daquilo. Meus amigos, agora eu estou mostrando uma pequena apresentação onde nós vamos fazer uma correlação entre os 4 perfis da teoria DISC. Tá? Então, nesse slide, nós estamos vendo que no quadrante superior tem um perfil influência e estabilidade, que são das pessoas influentes e estáveis. Pessoas influentes, elas são comunicativas, otimistas e entusiasmadas, são persuasivas, carismáticas e sociáveis. Enquanto as pessoas estáveis, as principais características são calma e paciência, são pessoas planejadoras, conciliadoras, constantes e boas ouvintes. Ou seja, pessoas influentes e estáveis, elas possuem foco nas pessoas e nos relacionamentos. Em contrapartida, pessoas que são dominantes ou conformes, elas têm o foco nas tarefas e resultados. Tá? As pessoas dominantes, elas são comandantes, elas são firmes e decididas, gostam de desafios, são ousadas e competitivas. Já as pessoas conformes, elas são precisas e detalhistas, são perfeccionistas, discretas, disciplinadas e organizadas. Por outro lado, nós podemos olhar a teoria DISC pelos quadrantes do lado esquerdo e quadrante direito, e lá é o quadrante direito, onde, se a gente olhar para o lado esquerdo, pessoas que elas possuem o perfil influente e dominante, ou dominante e influente, elas possuem uma necessidade de influenciar as demais. Essa influência, seja por conta de somente de falar, né? Somente quer influenciar pela fala, pela oratória, que são as pessoas influentes, ou elas querem influenciar para mostrar que tem razão, que é o perfil dominante. Em contrapartida, no outro quadrante, no quadrante direito, as pessoas estáveis e as conformes, elas não têm necessidade de nenhum tipo de influenciar ninguém, né? Cada uma tem a sua forma de agir, né? E elas não ligam para essa questão da influência, tá? O comum é um exemplo, no meu caso mesmo, eu sou dominante e eu sou conforme. Pode ter pessoas influentes e dominantes, é comum pessoas dominantes e influentes. Da mesma forma, pessoas estáveis e conformes, né? Isso tranquilo. Agora, uma coisa que às vezes pode acontecer, e se isso acontece, são pessoas influentes e conformes ou pessoas dominantes e estáveis. Tá? E geralmente quando as pessoas têm esse tipo de perfil, que se vocês perceberem, eles fazem um X dentro dessa teoria, geralmente essas pessoas elas possuem um grande diálogo interno, ou seja, a todo momento elas estão com um diálogo interno sobre uma determinada sobre uma tomada de decisão, sobre uma ação que elas estão querendo realizar ou já realizaram.
Então, essa é uma característica, né, de pessoas que têm esse perfil cruzado. É um grande e constante diálogo interno. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a tomada de decisão sobre desses perfis, onde as pessoas influentes e estáveis, a tomada de decisão é através da emoção, enquanto as pessoas dominantes e conformes, as tomadas de decisões são mais racionais. Mas em contrapartida, pessoas influentes e dominantes, elas tomam as decisões de uma forma mais rápida, enquanto as pessoas estáveis e conformes, a tomada de decisão é uma tomada de decisão um pouco mais demorada. Em contrapartida, quando a gente fala de delegação, né, a forma com que os perfis delegam as ações, as pessoas influentes e estáveis, elas delegam muito. Então elas não têm dificuldade em delegar ações. Em contrapartida, pessoas dominantes e conformes, elas têm pouca delegação, né? As pessoas dominantes, elas não delegam porque elas querem ter o poder, elas querem estar no controle, enquanto as pessoas conformes, elas não delegam porque, como elas buscam sempre pela perfeição, elas procuram sempre que as coisas sejam realizadas da melhor forma, elas simplesmente acreditam que as pessoas não vão fazer algo tão bem quanto elas, então elas preferem fazer elas mesmas. Em contrapartida, pessoas estáveis e conformes centralizam as tarefas, né? O conforme centraliza pelo fato deles não acreditarem que as pessoas falam melhores do que ela, e os estáveis, eles centralizam porque eles não querem incomodar o próximo. Então, em mais de uma situação, eles acabam centralizando as tarefas nele e às vezes até se sobrecarregando por conta do receio de ter que delegar e de repente tirar as outras pessoas de uma zona de conforto ou sofrer uma crítica ou algo desse tipo. Já o outro lado, quando a gente fala de decisões, os perfis influentes, eles centralizam mais as decisões. Isso é um perfil dele. Então, pessoas influentes, eles centralizam porque eles querem estar ali no centro das atenções, basicamente, né? E o perfil dominante é porque ele quer controlar. Pura e simplesmente é isso. Eles querem centralizar as decisões porque a decisão final é deles. Tá bom, meus amigos? Então, esse aqui é um breve resumo sobre os perfis comportamentais, né? Então, isso aqui é mais para vocês terem uma noção sobre como cada um dos perfis interagem entre si, ok? Né? E o DISC, fazendo um resumo do DISC como um todo, ele vai medir o quê? Os comportamentos que são relativamente fáceis de serem percebidos, né? É possível identificar os fatores mais altos e os fatores mais baixos de um indivíduo apenas observando como gesticula, como fala, como negocia e expõe as suas opiniões, e também como ele reage às críticas ou aos elogios, né? Por exemplo, se você pegar uma pessoa que é conforme e você criticar, falar que ela fez errado, nossa, o conforme quer morrer, né? Porque ele não... Como assim eu fiz errado? O conforme, ele não gosta de críticas. Da mesma forma que o dominante. O dominante, ele sempre vai querer colocar a opinião dele acima da opinião das outras pessoas. Pessoal, por acaso se tiver algum dominante aqui, ó, por favor, vocês me perdoem, tá? Eu sou dominante, então eu sei o que eu tô falando. E um dominante, ele só respeita um outro dominante. Isso é fato, tá? Então, com base nesses aspectos, né? Nos próximos vídeos nós vamos abordar as características da essência de cada um desses indivíduos, né? De cada um dos 4 fatores, para que a gente possa entender separadamente as suas particularidades, né? E eu acredito que após esse entendimento, vocês já vão conseguir discernir, né, quais são as características de indivíduos. Hoje a gente vai falar de amigos, colegas de trabalho. Vocês vão conseguir também entender como tratar cada pessoa, né, cada indivíduo de acordo com o seu perfil comportamental. Vocês vão procurar entender o que eles gostam, como eles gostam de ser tratados e o que eles não gostam. Tá? Mas é importante eu ressaltar algo, tá? Que apesar da gente dizer que existem 4 perfis definidos, dominante, influente, estável e conforme, existem várias combinações possíveis.
tá? De predominância. E todos nós possuímos os 4 fatores. Eu já fiz o meu teste, né? Minha avaliação de perfil comportamental. Eu tenho os 4 perfis. Todos têm os 4 perfis. O que muda? Quando nós falamos de perfil comportamental, consideramos perfis altos acima de 51. Então, no meu caso, o que eu tenho acima de 51 é o D, que é a dominância, e o C, conforme. A minha influência e a minha estabilidade estão abaixo. Mas tem pessoas que podem ter apenas 1 acima de 50, ou podem ter até 3, né? Não existe um ser humano que possua os 4 perfis, porque quando a gente olha que tem um total de 200 pontos e onde esses 200 pontos são distribuídos para 4 perfis, não tem como uma pessoa ser 50, 50, 50, 50. O único indivíduo que tem os 4 perfis ao mesmo tempo, que é 50, 50, 50, 50, é a Mulher Maravilha. Exatamente, a Mulher Maravilha das histórias em quadrinhos. Que depois eu conto exatamente como que essa história surgiu, por que ela possui as 4 características. Tá bom, pessoal? Bom, é isso. Basicamente, eu espero que eu tenha conseguido fazer uma breve introdução sobre os 4 perfis comportamentais, né? Nos próximos vídeos eu vou começar a detalhar o perfil dominante, o perfil influente, o perfil estável, o perfil conforme, né? E aí vocês vão começar a entender mais que, apesar de possuirmos os 4 fatores, eles estão em intensidade diferentes, tá? Ou seja, cada pessoa é única, mas ainda assim pertencente a um grupo com padrões e comportamentos similares, meus amigos. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tá? E a minha intenção é sempre a cada vídeo tá melhorando o conteúdo, tá passando mais informações relevantes, tá? E eu peço para vocês acompanhar essa série, se vocês tiverem interesse de entender como que as pessoas interagem entre si de acordo com essas características, não se esqueçam de inscrever aqui no canal, tá bom? Pessoal, então eu agradeço a vocês, eu deixo aqui um abraço e até a próxima.